dia, meninos do 8º e 9º ano da Fundação Casa 3. Tudo bem com vocês? Olha eu aqui outra vez. Voltei pra gente continuar tendo as melhores aulas de história das nossas vidas. E a gente continua falando daquele contexto lindo, maravilhoso, revolucionário, chamado de história moderna. E dentro da história moderna nós continuamos falando dos processos de... Eu ouvi alguém falar aí no fundo, independência. E como a senhora já começou na última aula, nós estamos falando do processo de independência de onde? Do nosso país lindo, maravilhoso, o Brasil. Então hoje a gente vai estudar um fator, ou melhor, alguns fatores externos que vão influenciar o nosso processo de independência. Para deixar mais claro e para vocês enxergarem a história verdadeiramente, eu trouxe um pequeno documentário que ele apresenta os lugares aonde essas coisas importantes para a nossa independência aconteceram, as pessoas e até algumas curiosidades e objetos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é muito bacana. Eu vou dar um pequeno spoiler, um resumo do que vai aparecer nesse documentário. Ele é um documentário sobre a vinda da família real para o Brasil. A família real, que são os nobres e principalmente o rei, a rainha, os pirralhinhos, tudo lá da corte portuguesa, eles vão vir para o Brasil em 1808. E como vocês sabem, 1808 já estava acontecendo aquele monte de revolta da última aula. Só que a vinda desses mano para cá nesse período vai fazer com que o bagulho fique ainda mais louco e a independência se torne ainda algo mais perto. Então a gente vai juntar aquele contexto de revoltas emancipacionistas que nós vimos na última aula, da Inconfidência Mineira, da Conjuração Baiana e da Revolução Pernambucana, com esses fatores externos que estão acontecendo lá fora, fora da colônia, e que também vão influenciar para que o Brasil se torne um país independente. Então a gente vai ver lá no documentário que tem uma treta aí envolvendo Portugal, Inglaterra e França. A missão de vocês hoje é prestarem atenção nesse documentário para entender por que um BO que estava envolvendo Portugal, Inglaterra e França vai ter uma influência tão grande no processo de independência do Brasil. Então, por que os mano brigando lá na outra quebrada vai acabar resultando na independência dessa aqui? É essa pergunta que eu quero que vocês tenham em mente para assistir esse documentário. Depois disso, é claro, tem algumas questões, algumas fontes históricas desse período para vocês analisarem. Tem um textinho, algumas imagens com as classes sociais daquele período e umas reflexões sobre o próprio documentário. Então presta atenção, porque a aula de hoje é para fritar o cérebro. Eu quero sentir cheirinho de cérebro frito aqui da minha casa. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá então, 8º e 9º ano. Hoje a gente vai continuar trabalhando com esse processo de independência do Brasil, mas vai falar especificamente da vinda da família real portuguesa e de como que a vinda dessas pessoas influenciaram nesse processo de independência. Nós continuamos trabalhando com as habilidades EF08, HI13 e EF08, HI11. Senhora, não sei o que é isso. Isso aqui é o objetivo da aprendizagem, então a gente está ensinando isso para que vocês desenvolvam essas habilidades, que no caso significam o quê? Eu vou até mostrar a planilha para vocês entenderem de onde que eu tiro as minhas ideias para a aula. Não são ideias, são normativas do governo, eles mandam o que a gente precisa ensinar para vocês e o porquê que precisa ser ensinado. Então, ó, a gente está trabalhando essas duas aqui, estão vendo? Qual é o objetivo então? Que vocês consigam analisar o processo de independência em diferentes países latino-americanos e comparar as formas de governo neles adotadas. E também identificar e explicar os protagonismos e a atuação dos diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas de independência do Brasil, na América Espanhola e no Haiti. Então, vocês vão ver que é exatamente isso que a gente está tratando nas últimas aulas. Voltando aqui para o roteiro. Esse roteiro está estruturado de uma maneira diferente dos anteriores. Como assim? As questões elas estão no decorrer do roteiro. Então, está separado por letras. Eu tenho, por exemplo, aqui 3 questões sobre o documentário, que é a letra A, B e C. Depois eu vou ter outras questões sobre a fonte 1, que é esse texto, e a fonte 2, que são as questões D e F. E, por último, eu vou ter as questões G e H sobre essas fontes aqui de imagem e uma pergunta que é um desafio. Essa aqui é só para quem estiver muito prestativo mesmo na aula e esteve prestativo nas últimas aulas também.
Vamos lá, o que vocês vão fazer? Primeiro, ver essa explicação, depois assistir o documentário. Terminou o documentário? Vai responder essas 3 aqui. Então, sobre o que é o documentário, qual é o assunto do documentário, letra A. Depois, quais os fatores externos ao Brasil, ou seja, que não estavam aqui dentro da colônia, que foram importantes para o processo de independência do Brasil. Então, o que aconteceu fora da colônia, lá em outros países, em outros continentes, que acabou afetando o nosso processo de independência. E a letra C, o que significou a vinda da família real para o Brasil? Então, eles vieram de Malicuia, veio a galera toda, e aí? Como que isso ressoou, como que isso impactou a colônia, o Brasil? Isso sobre o documentário. Depois, sobre essas 2 fontes aqui, um texto que fala justamente sobre a vinda da família real e uma imagem, uma charge chamada Saída Francesa, onde vocês vão tentar entender o que está sendo dito por meio desse desenho. Para responder a questão D, que é o motivo que levou a corte e a família real portuguesa a se mudar para o Brasil foi qual? Vai descrever, ou seja, vai falar o que você entendeu que teria sido o motivo que fez com que a corte, a família real, saísse de Portugal e viesse aqui para o Brasil, viesse para a colônia. Será que eles vieram de férias? Será que eles vieram dar um rolê? O que eles vieram fazer aqui? Letra E. Qual foi a atuação da Inglaterra na transferência da corte portuguesa para o Brasil? A Inglaterra estava de acordo, a Inglaterra estava contra, os ingleses estavam enxergando essa vinda da família real portuguesa, da corte portuguesa para sua colônia de que maneira? Era bom para a Inglaterra isso? Lembra do documentário e tem umas dicas aqui no texto. A letra F. Qual a relação entre a vinda da família real portuguesa para o Brasil e o processo de independência do Brasil? Será que esses caras terem vindo para cá, de Malicuia, com a família, com o governo, com todo mundo importante de Portugal, de uma hora para outra, afetou o nosso processo de independência? Se afetou, como? Qual que é a relação que se estabeleceu entre esses 2 eventos? A vinda da família real e a independência do Brasil. Aí, a gente tem mais 3 fontes históricas muito bacanas, 3 quadros de um pintor chamado Debré. O Debré, ele esteve presente em todos esses acontecimentos, ele veio para o Brasil com a chamada Missão Artística Francesa, que tinha a missão quase de fotografar. Como não tinha fotografia naquela época, ele pintava mesmo em quadros, como que era o dia a dia aqui na colônia. Era como se fosse para ilustrar o que estava acontecendo, para as pessoas ficarem sabendo, para fazer um registro do que estava ocorrendo. Hoje em dia, quando vocês estavam lá no mundão, quem está lá fora faz o quê? Grava stories, né? Naquela época não tinha stories para gravar, não tinha Facebook para postar, então os caras tinham que pintar mesmo. E o Debré foi um desses caras. E ele pintou 3 coisas importantes que estão aqui para a gente como fontes históricas. Não foram só essas 3, ele pintou várias coisas. Mas que a gente vai usar aqui foram essas 3. Ele pintou como era a corte, a chegada da corte, pintou qual era a situação dos indígenas e a situação dos negros nesse período no Brasil. E aí, qual é a função de vocês? Entender essas fontes aqui, tentar olhar, mas realmente ver, não só olhar, ver de verdade o que está sendo representado em cada uma das fontes, para poder fazer isso aqui, ó, letra G. Comparar as condições de vida entre os grupos sociais apresentados na obra de Debré. Então, qual era a condição de vida? Como que vivia cada um desses grupos sociais aqui durante o período colonial no Brasil? Então, vai falar como que a corte viveu aqui, como que os indígenas viviam e como que os negros viviam. A H, essa questão particularmente é uma das minhas favoritas desse roteiro. O que vocês vão fazer? Construir uma reflexão. Será que o contexto histórico do Brasil colonial, ou seja, esse momento que as pessoas viviam desse jeito que o Debré retratou, influenciou o contexto em que esses grupos vivem no Brasil hoje? Então, os descendentes, os filhos dos filhos dos filhos, do pessoal da corte, dos indígenas e dos negros, será que a maneira como esses grupos vivem hoje tem a ver com a maneira como os seus antepassados viveram nesse período que o Brasil era uma colônia, estava prestes a se tornar independente? Vai justificar sua resposta. E a pergunta desafio, que eu quero ver quem que vai conseguir responder. De acordo com o estudado nos últimos roteiros sobre os processos de independência da América e os vistos no documentário, esboce, o que é esboçar? É falar mais ou menos uma explicação para a união territorial e política do Brasil
diferentemente do que aconteceu lá nas 13 colônias dos Estados Unidos, onde eles priorizaram a independência dos estados com relação à nação, tanto que até hoje é assim nos Estados Unidos. Os estados eles têm autonomia de criar suas próprias leis, por exemplo. Um estado tem porte de arma, outro não. Um estado é legalizado o uso da cannabis, outro não. E diferente também do que aconteceu na colônia espanhola, onde após a independência, tudo se dividiu e surgiram vários países. Então a pergunta é, por que será que o Brasil permaneceu unido, mesmo após a sua independência e virou uma nação só, com esses 26 estados e unidade federativa? Naquela época era menos, mas vamos pensar assim agora. Por que o Brasil permaneceu junto, um território só, e nas 13 colônias, apesar de juntos, cada estado passou a ter sua autonomia, e na América Espanhola virou um monte de país? Por que o Brasil foi o diferentão aí nesse rolê? Tá bom? Eu peço desculpa pelos barulhos externos. Como vocês sabem, a gente está gravando de casa, então não tem total controle sobre tudo que está no som do entorno. Eu espero que tenha ficado claro mesmo assim e que vocês fritem bastante o cérebro de vocês. Então é isso, meninos. Eu espero que o tema da aula tenha ficado claro, que o roteiro tenha sido explicativo e que agora vocês estejam super empolgados para começar a realizar as atividades. Vou ficar aqui torcendo para que vocês consigam atingir as habilidades propostas, desenvolver os descritores, mas que se não, que pelo menos vocês tenham aprendido alguma coisa nova com essa aula. Como eu gosto de deixar claro sempre, eu dou o melhor de mim, porque eu acredito no melhor de vocês. Outra coisa importante é a gente não perder de vista que esse momento de dificuldade, esse distanciamento, ele tá passando, ele tá acabando e em breve a gente vai estar aí juntinho, olho no olho, para continuar tendo as melhores aulas de história das nossas vidas. Mas por hoje é só. Fiquem em paz, até semana que vem.